que você pensa sobre a vitória do Milei? O Milei, diferente da lógica da direita, como sempre, o Milei é um austríaco. Né? O Milei defende a escola austríaca de economia, que é a escola que eu sou absolutamente filiado. Né? Tem uma visão que ele diz que o livro que mudou a visão dele é a Ação Humana, que é um livro do Mises. Então ele sabe exatamente qual é a visão dessa escola, que ela tem uma visão de diminuição do mercado, de obviamente, valorização do indivíduo, entendendo a empresa, os empresários como motores do crescimento. Diminuição do mercado ou do governo? Diminuição do governo, perdão. Tá, isso. Diminuição do governo, aumento do livre mercado. Isso. E ele entende claramente que os empresários são o motor do crescimento do país. Então essa é a característica do Javier Milei. Javier Milei, ele vem historicamente do movimento liberal argentino, então é um cara que não saiu à toa, não veio do nada, e ele conseguiu explicar muito claramente por que o Banco Central deve acabar. Lembrando que o governo ele tem 3 formas de financiamento, que é tributos, que é empréstimo e que é inflação, ou seja, impressão de moeda. Quando tributos não são suficientes, em geral o governo de esquerda eles são muito perdulários, não são suficientes, eles vão para o empréstimo. Né? A Argentina recorreu ao FMI, o Brasil recorre ao Tesouro né? várias vezes. Né? O Brasil recorre ao Tesouro Direto. Né? Que a gente é o governo financiando, isso, que as pessoas financiando o governo. Exatamente. O governo, na realidade, é um dos maiores tomadores da poupança nacional. Né? Quase 80% da poupança. O FGTS, velho, é um grande empréstimo a juros negativos. Absurdo. Exatamente isso. E o pessoal gosta do FGTS, boa parte, pelo menos. E a terceira opção, que na realidade é uma poupança forçada. Né? Poupança forçada. E a terceira opção é a impressão de moeda, né? Que é a inflação. Inflação é imprimir dinheiro, inflação é aumentar a massa monetária. E a consequência da inflação é aumento generalizado de preço. E lá o Banco Central Argentino, diferente do Brasil, não precisa de autorização do Congresso para emitir moeda, que precisa. Estou dizendo que é bom, não. Estou dizendo que é menos ruim do que lá. Certo? Então aqui, para o governo emitir moeda, ele precisa de autorização do Congresso Nacional. Lá não. Lá ele pode emitir moeda sem autorização do Congresso Nacional. Né? E essa que é o que a gente chama de regra de ouro. E essa possibilidade que ele faz lá acaba gerando inflação completamente desarrazoada e absurda. Por quê? Quando eu não consigo financiar com tributos, os empréstimos não são suficientes, eu começo a imprimir dinheiro para pagar a conta. E essa impressão de dinheiro para pagar a conta, ela destrói o poder de compra da moeda, e os mais pobres são os mais prejudicados, porque são quem não tem banco, quem não consegue se proteger disso. E acaba acontecendo isso. E aí, quando eu fui para a Argentina no segundo turno, e eu ouvi de vários Ubers me explicando por que tinha que acabar o Banco Central. Ou seja, eles estão difundindo essa informação. Porque o papel do Milei foi muito educativo, né? O Milei explicou muita coisa. Explicou o que estava rolando. Ele tinha slogans, tinha isso aí, até o leão aí que tá atrás. Ele tinha um negócio do leão. Que eu gosto muito, né? Até porque, enfim, meu time de coração é o mascote, é o Leão, Fortaleza. Então Legal. Você vai ter sempre essa característica. E ele traz essa visão de muito bem explicado. Então ele tem uma eleição, mas ele tem um desafio gigantesco, né? Hoje a gente está acompanhando muito de perto, eu, Hélio Beltrão, que é presidente do Instituto Mises, o Brasil estava discutindo hoje, que a gente está querendo ouvir se de fato ele vai dolarizar a economia, porque esse é o pulo do gato, que ele tem que fazer rápido. Não dá para demorar. Dar uma segurada, né? Porque a inflação já tá. Aquela tal da inflação inercial que a gente viveu muito nos anos 80. A inflação do tipo assim, a inflação nem chegou, mas o dono do mercadinho falou assim, cara, como vai ter inflação mês que vem? Eu vou logo subir a dúzia do ovo, o leite. É inflação louca. Mas não é só assim, acontecia na década de 80 porque, cara, como o governo era completamente irresponsável e não havia dinheiro para empréstimo suficiente, o governo imprimia moeda mesmo. Ou seja, não jogava dinheiro na economia. Ainda tinha os bancos públicos dos estados que jogavam ainda mais. Então você tinha uma expansão monetária muito grande. E, obviamente, como havia expectativa de todo mês estar aumentando, que é o que você falou da inflação nacional, provavelmente mês que vem vai aumentar de novo. E como não há ancoragem do governo de dizer assim, eu vou controlar gastos, eu vou diminuir meu custo, então aquilo sempre vai aumentar. Então o governo do Milei tem que fazer 2 coisas. Acabar com o custo forçado da moeda, muito rapidamente, estabelecer qual vai ser o parâmetro para trocar o peso. Ele vai ter que estabelecer algum câmbio fixo aí para isso e fazer uma coragem muito clara de controle da máquina pública, que é o que a gente fez com a venda de estatais, que é o que a gente faz com a lei de responsabilidade fiscal, tudo isso para controlar a máquina que tem, né? Que a gente fez até com a melhor medida, que era a PEC do teto dos gastos, que aí foi revogada de maneira completamente equivocada e colocado o calabouço fiscal aí. Nossa, que é melhor do que nada, tá? Mas é melhor do que não ter. Mas que é muito ruim, é muito pior do que uma PEC do teto dos gastos. Uma coisa que você falou agora, a curva de Laffer foi, se eu me entendo bem, eu nasci em 83. A curva de Laffer foi a primeira vez que foi falado sobre isso em qualquer governo desde a redemocratização. Sim. O que eu acho um absurdo, porque é muito básico e óbvio. E agora me vem uma coisa que é muito assim... O governo Lula vem aumentando imposto sistematicamente desde o seu primeiro dia de governo. Sistematicamente. Onde dá para enfiar, vamos enfiar.
onde for possível. E a arrecadação vem caindo. No segundo semestre caiu um pouco a arrecadação, mesmo aumentando o imposto. Não, caiu mês a mês, né? Caiu mês a mês. Isso não é óbvio que existe a curva de Laffer, eles já ultrapassaram a média há muito tempo e que o ideal seria realmente reduzir para aumentar o consumo e o usufruto e aí circulando a coisa, você consegue mais imposto? Hayek dizia que se socialista soubesse economia, ele não seria socialista, né? Então, assim, a curva de Laffer basicamente cai no nível de arrecadação ótima, né? Há uma tendência de quando eu diminuo a arrecadação, eu aumento minha base tributária, aumentar minha base de pessoas, de contribuintes, aumentando a minha base de contribuintes, eu tento aumentar a arrecadação. Isso aconteceu no governo Bolsonaro. Houve uma diminuição de impostos e aumento de arrecadação. Ou seja, o governo bateu o recorde de arrecadação, mesmo diminuindo impostos. Tá? Diminuiu IPI, diminuiu ICMS, e mesmo assim houve recordes e recordes de impostos de arrecadação sendo aumentada, mesmo baixando tributos. Porque foi a primeira vez em muito que foi baixado tributos no Brasil. Para mim isso ficou muito claro, mas tem muita gente compartilhando aí um gráfico que diz que, não diz que o Bolsonaro aumentou tributo, mas que a participação sobre o PIB acerca de tributos foi o maior da história no Bolsonaro. Pois é, que é isso? Mas baixou a alíquota e aumentou a arrecadação. Então seja, é isso, a interpretação é essa. O brasileiro pagou menos tributo individualmente, mas as pessoas que passaram a pagar mais tributo eram maiores. Quando eu aumentei, é o seguinte, se eu tenho 1.000 pessoas pagando uma alíquota de 10% sobre determinado tributo que vale R$100, certo? Então eu tenho R$10 de cada uma das pessoas, né? Então vamos botar o cálculo disso. Se eu passei a ter 10.000 pessoas pagando o mesmo tributo, eu vou aumentar a arrecadação. O governo vai arrecadar mais. Isso é o que acontece, inclusive, isso é um calcanhar de Aquiles do liberalismo, tá? Porque quando eu tendo a aumentar tributos, a diminuir tributos, quando eu tendo a diminuir a máquina pública, o governo tende a arrecadar mais. E o governo fica, o que é que eu faço com esse dinheiro que está sobrando na minha mão? Uma das formas é devolver ainda mais esse dinheiro para os pagadores de impostos, baixando ainda mais a alíquota. Só que a tendência, ao contrário, não é diminuir a arrecadação, é aumentar. Então isso é uma bola de neve, que é muito perigoso, que é o que gera o welfare state lá dos países livres né, que vão falar, né, da Dinamarca, da Suécia, os países nórdicos, que vão dizer que são socialistas. Não são. Estão entre os países mais livres do mundo. Mas no século XX, principalmente na primeira metade, eles fizeram isso. Diminuíram o tamanho do Estado, diminuíram os tributos e ficaram muito ricos. Então, eles têm muito dinheiro até hoje. Muito dinheiro até hoje. São mesmo, eles são extremamente ricos. Né? Então, como eles têm muito dinheiro até hoje, o que a gente faz com esse dinheiro? Eles criaram o tal do welfare state, certo? Que é o seu estado de bem-estar social. Ou seja, eu posso devolver em hospitais melhores, escolas melhores. Ou seja, eu posso fazer serviços públicos melhores agora para isso. Só que aí o que acontece? Para isso se manter estável, eu acabo tendo que aumentar a alíquota. Porque eu não entendo a lógica de curva de Laffer. E como a esquerda não entende qual a lógica deles, que não é que a riqueza já está dada, ela só está mal distribuída. Então vamos puxar para redistribuir. Aumentar a alíquota para redistribuir melhor. Qual a lógica de quem entende o básico de economia? Se aumentar a massa de contribuintes, né? Se aumentar a base de contribuintes, eu vou aumentar a arrecadação. Porque eu baixo a alíquota e novos players que não estariam no mercado passam a entrar no mercado. E com isso eu tenho a possibilidade de aumentar a arrecadação. Foi exatamente o que aconteceu no governo anterior. Ou seja, houve mais tributos sendo pagos para a União, mas o brasileiro pagou menos individualmente para isso. Porque mais pessoas entraram no mercado.